Por isso também vamos continuar a falar de saúde mental com os próximos convidados. José Romão de Sousa é fundador da Fundação Romão Sousa e com ele está a filha, a Sofia Roque. Olá, Sofia. Muito obrigado a ambos por estarem aqui connosco. Vamos falar da Fundação e também porque são, respectivamente, pai e irmã de alguém com esquizofrenia, não é? E temos que falar abertamente destas questões. Sempre. Foi isso que o levou a fundar esta... Pode ir ali para as cabeças. Exatamente. Saúde mental quando se fala disso. Claro. Sim. Perfeitamente. Até para combater o estigma, porque infelizmente continua a haver um enorme estigma sobre o problema. As pessoas escondem e não falam. E é muito importante que seja debatido. Tem que ser com este microfone, peço desculpa, porque há aí uma anomalia qualquer com o seu. Sim, por favor. Sim, esse já o ouvimos perfeitamente. Sim. Bom, a Fundação já tem algum tempo. A Fundação foi instituída em 2009, mas depois demorámos alguns anos a fazer a comunidade terapêutica lá em baixo, que só arrancou há 2 anos e meio. E surge, de facto, do problema do meu filho. E eu comecei a me interessar pelo tema por causa disso, porque até lá não fazia a mínima ideia do que era, como é normal. O adjetivo, aliás, é hoje muito usado, fala-se em esquizofrénico para isto e para aquilo. Sim, mais até fora nada, do contexto e tal. Mas para justificar atitudes menos... estranhas, digamos. Mais estranhas. Mas de facto não sabia nada e comecei a me interessar e achei que era a minha obrigação fazer alguma coisa para ajudar algumas pessoas. Porque uma das coisas que entendi é que quando surge um primeiro surto psicótico é fundamental uma intervenção com medicamentos muito rápida, tanto quanto possível. Bom, e depois há imensos tipos de esquizofrenias e há pessoas que depois dessa primeira intervenção às vezes têm que tomar medicamentos a vida toda. Não é? Mas isso só não chega. E a primeira na vossa família com o filho sucedeu quando? É muito frequente, sobretudo em rapazes, 17, 18 anos, 19 anos. Curiosamente, nas senhoras acontece normalmente um pouco mais tarde, aos 30, mais ou menos. Mas, como ia dizer... Sucedeu por pressão momentânea? Não, há vários tipos também. Quando o surto psicótico é muito rápido, normalmente o prognóstico é muito bom. Atua-se depressa e tal. Quando anda ali a minar por trás, a criar uma realidade diferente da nossa, depois é muito difícil inverter isso, porque as pessoas... Explique-nos o que é que quer dizer com uma realidade diferente da nossa. As percepções da... Bem, os sentidos pregam partidas sistematicamente às pessoas com esse tipo de problema. Têm frequentemente alucinações, por exemplo, veem coisas, ouvem coisas que nós não ouvimos nem vemos, não é? E que para elas são verdadeiramente a realidade. As pessoas estão ao lado e estão a falar com elas e a dizer-lhe coisas e nós não as vemos nem as ouvimos, não é? E depois têm delírios permanentemente, não é? São dos sintomas mais frequentes. Pessoas que acham que estão a ser alvo de perseguição por um ser extraterrestre ou por um agente de uma potência estrangeira qualquer. Aquela oliveira está ali a olhar para mim, é ela que me está a comandar, o que eu faço é porque a oliveira disse. Uma oliveira ou um polvo azul, seja o que for, não é? Sim. Bom, e portanto, por isso é que esses comportamentos são diferentes os sentidos normalmente assoberbam as pessoas com N sensações permanentes, não é? E as pessoas têm uma certa tendência inicial para se isolarem, exatamente para se protegerem desse tipo de sensação. E as famílias... por arrasto, não é? Bom, é extremamente difícil. São os cuidadores, não é? É extremamente difícil para os cuidadores. Porque no princípio não se entende, não se percebe sequer. E mesmo depois de perceber alguma coisa é muito difícil interagir e relacionar-se com reações perfeitamente, completamente estranhas e difíceis de prever. Claro. E é extremamente perturbador de toda a atividade familiar. Quer dizer, não é só a própria pessoa que sofre do problema, que normalmente tem... Depois não terá também a consciência plena daquilo que está a passar. Normalmente não tem nenhuma. Até um dos grandes problemas das pessoas com esquizofrenias é que não têm aquilo que se chama crítica para a doença, isto é, não sabem que têm um problema. E isso leva, nomeadamente, a que, com muita frequência, abandonem a tomada da medicação. Porque... E eu percebo perfeitamente, se me vierem dizer que eu tenho diabetes ou que tenho um cancro de pulmão ou uma coisa qualquer, a primeira coisa que eu pergunto é, então diga-me lá porquê, mostre-me lá. Claro. E nas esquizofrenias é muito complicado ter evidência objetiva, formal, desse tipo de perturbação. Portanto, as pessoas rapidamente abandonam a medicação e entram, com muita frequência também, naquilo que se chama a porta giratória. Têm um surto, são internados, passam 2 ou 3 semanas no hospital, saem, tomam medicação durante uns meses, até que às tantas dizem... Hoje a medicação é muito facilitada em vários domínios, porque há muita medicação de EPO, de libertação gradual. Portanto, tomas uma injeção de 3 em 3 semanas ou Mas provavelmente é medicação que tem que acompanhar as pessoas para o resto da vida, não é? Durante muito tempo, às vezes a vida inteira, não é? No caso do seu filho, desde que se aperceberam ou que conseguiram chegar finalmente a um diagnóstico,
até conseguir ter a doença minimamente controlada, demorou quanto tempo? Pois não sei se está sequer, não é? Não está, não é? É muito instável, continua instável. Não, ele por acaso agora está relativamente estável, porque encontrou um equilíbrio. Ele esteve internado mais de meia dúzia de vezes, em vários hospitais públicos e clínicas privadas. Aliás, esteve no estrangeiro também, uma vez teve um surto terrível quando estava lá fora. Mas há 6 anos que não toma medicação nenhuma. E continua com os delírios habituais, mas pelo menos encontrou um equilíbrio que lhe permite minimamente funcionar e relacionar-se com as outras pessoas. Isso é o mais importante. E nós, depois de muitos anos de intervenções a vários domínios, acabámos por aceitar que se calhar era melhor deixá-lo à procura do equilíbrio dele. Não é? E passa muito tempo em casa da avó, gosta de lá estar, na aldeia. Está em nossa casa, às vezes, na casa dele, no fundo, se quiser. Mas consegue funcionar minimamente. Mas também para a família é preciso perceber, ter essa tomada de consciência de que a partir de um determinado momento o melhor é soltar. Pois não sei se é em geral para toda a gente, mas para nós foi. Cada caso é um caso. Uma das coisas que se aprende é que há limites para a nossa capacidade de influenciar os acontecimentos. Faz o que pode, e mais do que pode, e tudo e mais alguma coisa, e às vezes descobre que afinal não é suficiente. Não é? Estamos a falar de um caso isolado. O problema em Portugal é perfeitamente dramático, porque a dimensão do problema, e isso põe-se não só em relação às próprias pessoas, mas sobretudo aos cuidadores, como disse, não é? Porque, enfim, há vários anos que há um fenómeno de desinstitucionalização generalizado em todo lado, não só cá em Portugal, no estrangeiro também, e, portanto, fecharam os hospitais psiquiátricos todos, quase todos. Há núcleos de psiquiatria nos hospitais gerais, digamos, centrais, que opera nessas situações de crise, não é? Portanto, um surto psicótico grave, a pessoa é internada compulsivamente ou sem ser, passa ali 15 dias ou 3 semanas e depois vai embora. Alguém tem que tomar conta dela depois. Normalmente as pessoas têm enormes déficits cognitivos, não conseguem prender a atenção, não conseguem rigorosamente fazer nada, não é? E precisam de cuidadores quase permanentes, não é? E o grande problema dos cuidadores, normalmente, da geração anterior, é o que é que acontece quando já cá não estiver, não é? Isso é um problema premente de toda a gente, não é? E isso levou à criação da Casa Alva, não é? Pois, inicialmente sim, porque, embora eu tivesse a noção que não fazia sentido fazer uma coisa dessas só por causa do meu filho, não é? Mas, de facto, foi o interesse pelo problema e estar sujeito a ele que me levou, porque, de facto, ia dizer há pouco, uma das coisas que aprendemos foi que depois dessa intervenção farmacológica é fundamental ter uma intervenção psicoterapêutica muito constante, muito intensa. E isso normalmente em ambulatório não é verdadeiramente possível, não é. E, portanto, até porque de repente o doente toma consciência daquilo que esteve a fazer, não é? Aparentemente toma consciência daquilo que fez, que não é tido como normal para a generalidade das pessoas que com ele convivem. Pois, normalmente não tem muita consciência do problema, não tem consciência nenhuma do problema. Nenhuma? Normalmente, há para todos os casos, não é? Claro. Mas o que é frequente é não ter consciência nenhuma de que tem um problema e, portanto, não só não precisar de ajuda, não pedir ajuda, como rejeitar a ajuda. É muito frequente isso, não é? Enfim, há... Sofia também negou o problema quando tomou consciência dele? Eu fui sempre um bocadinho defendida, porque a primeira vez que o Diogo foi internado, eu estava grávida do meu primeiro filho. Portanto, protegeram-me um bocadinho. O meu marido teve um papel muito ativo e as visitas ao hospital e tudo isso, eu ia menos vezes. Acho que não neguei, se calhar refugiei-me um bocadinho em ser mãe. Mas acho que sempre o aceitei relativamente bem. E defendo que se deve dizer as coisas às crianças. Eu neste momento tenho 3 filhos, 15, 12 e 4. O Diogo é padrinho de uma delas, não é? E o Diogo é padrinho do mais velho. Exatamente porque quando ele foi internado pela primeira vez e nós dissemos, ok, é uma esquizofrenia, toda a gente nos disse, isto é como diabetes, tomam remédios a vida toda e fazem uma vida perfeitamente normal. Nós também não sabíamos e eu achei... Que boa maneira de dizer ao Diogo que ele é acarinhado por toda a família do que dar-lhe este papel de padrinho na vida de um sobrinho. Estabelecer um compromisso, não é? Não, dizer-lhe no fundo que a confiança está toda lá. Sim. A relação que o Diogo tem com o meu filho mais velho não é de um padrinho normal, quer dizer, até porque o Diogo, nós tivemos que aceitar que ele às vezes está no Natal, outras vezes não está, às vezes telefona 10 vezes no mesmo dia e depois está meses sem dizer nada. Mas eu acho que falamos abertamente da situação, ele às vezes aparece
lá em casa, toca à porta e se nós estivermos na hora de jantar, dizemos: Diogo, queres jantar? E ele às vezes diz que sim, outras vezes diz que não. Portanto, aprendemos a lidar com isso, a aceitá-lo como ele é. Mas isso não implica que no início não tivesse tido algumas situações difíceis de gerir. Claro. Porque, mesmo com medicação, ele sempre foi uma pessoa muito virada para a natureza e, portanto, as crianças têm que fazer aquilo que querem e não há regras e isso é tudo oposto ao que os pais devem estabelecer, não é? Exato. Mas sim, acho que não neguei a doença, até porque depois, muito antes do diagnóstico nós notávamos ali algumas... Desconfiavam, não é? Não, havia ali algumas reações, algumas situações em que nós achávamos que seria uma adolescência rebelde ou seria mais alguma coisa. Pronto, e foi difícil chegar a essa conclusão e houve várias fases e vários psiquiatras. Avanços e recuos, provavelmente. Exatamente. E pronto, foi um processo. Claro que hoje falamos nisso muito abertamente, porque entretanto já lá vão alguns 17 ou 18 anos claro. de doença e portanto hoje já estamos aqui abertamente a falar nisso e achamos que, eu acho que um dos maiores apelos que se pode fazer é: vamos falar sobre estes problemas, vamos falar sobre estas doenças, até porque leem-se relatos e casos de pessoas que porque tinham conhecimento da doença e de tudo o que pode acontecer relacionado com ela, apercebem-se e pedem ajuda. Eu li um caso de uma americana que dizia: a minha mãe foi-me buscar à noite, chovia, e eu via os faróis do carro que vinham em direção contrária, aquilo para mim era uma pessoa e falava comigo. Eu disse: oh mãe, alguma coisa não está bem. E o pedir ajuda é muito bom. Claro. Mas as pessoas só podem pedir toda a gente tem essa se reconhecerem. Se reconhecerem, claro. José, a tendência natural de um pai, de uma mãe, de uma família é recolher no ninho. Vocês deram a liberdade. Perceberam que era a liberdade, era os próprios, parte da solução. O pai e a mãe, quando levam esse tipo de murro no estômago, quando de repente... Sim, a Sofia estava a dizer, quando se nota que há alguma coisa que não está bem, hoje em dia a primeira coisa que se pensa é em dependências, em consumos, não é? Logo. Porque há muitos comportamentos que são parecidos, não é? E aliás há muitos casos de duplo diagnóstico, de pessoas que têm as duas coisas. Mas quando se leva esse murro no estômago, a primeira tendência natural é dizer: o que é que eu fiz mal? O que é que... Claro, é questionar tudo. Exatamente, há um enorme sentimento de culpa e de vergonha e, portanto, as pessoas têm tendência natural a esconder. Eu, depois do meu filho aparecer com este tipo de problema, eu soube mais de meia dúzia de casos de amigos meus que eu conhecia há muitos anos, que não fazia a mínima ideia que tinha um irmão ou uma irmã ou uma mãe com um problema semelhante, não é? Porque porque também assim. A sociedade também tendia a esconder, não é? Todos estes casos de esquizofrenia. Vai decorrer um congresso internacional, pode-nos indicar as datas e onde é que vai decorrer? A Fundação fundamentalmente opera essa comunidade terapêutica, mas tem uma série de outras atividades, porque acho que é importante. E há 2 anos fizemos uma primeira conferência de um dia só, este ano temos de facto uma semana inteira de atividades. Tem um congresso internacional no dia 21 e 22, sexta e sábado, com inscrições de mais de uma dúzia de países completamente esquisitos, Bangladesh, Índia, Israel, enfim, em Estremoz. E depois tem um curso de 3 dias sobre comunidades terapêuticas antes e outro de 2 dias sobre psicoterapia na Universidade de Évora. Ainda há lugares para o congresso, portanto, se alguém se quiser inscrever, vá ao site. Isto porque a Casa Alba fica exatamente no Alentejo. Fica ao pé de Estremoz. Fica entre 2 aldeias a 1 quilómetro de cada uma, mas o sítio em si é terapêutico e há um conjunto de atividades que beneficiam da localização, desde cavalos, a piscina, a agricultura, uma série de coisas. Nós neste momento temos 8 residentes só, e por acaso estive lá este fim de semana e vim, porque às vezes o ambiente é muito depressivo, não é? Como é natural, não é? Mas por acaso esta semana vim muito contente, muito satisfeito, porque entrou uma residente nova há uma semana, que alterou bastante o ambiente da casa no bom sentido, porque é muito expansiva, é uma miúda, acaba por contagiar muito expansiva, muito otimista, e portanto vim de lá encantado. Muito obrigado a ambos por terem estado aqui nesta manhã, neste dia muito importante para vós, mas que será com certeza importante para toda a sociedade, para que possamos entender-nos todos uns aos outros. Muito obrigado.